Bem-vindos a mais um Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço da ONU para escolas de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Marcos Oliveira, do World Observatory, e temos conosco hoje Patrícia Andrade, professora de Economia da ESPM, Gleiriane Ferreira, que é professora na FIA Business School, e o nosso convidado muito especial, que é Sebastião Cirelli, diretor na Rodobens. Cirelli, muito prazer em ter você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos diretamente aos assuntos. Tá Conta um bom, pouco da tua trajetória, conta um pouco da Rodobens, falo. vamos abrir o cenário aí para nós conversar. Tá bom, Marcos, Patrícia, Gleriane, um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar pela iniciativa, né? Falar de futuro, falar com os jovens é algo que fala muito com a nossa empresa. A Rodobens completa este ano 75 anos, Olha, né? Nós dizemos lá que nós somos uma plataforma de serviços financeiros que se alavanca no varejo automotivo, porque nós temos entre os nossos negócios vários produtos que se conversam. Então temos banco, consórcio, corretora de seguros e concessionários de caminhões, né, de veículos comerciais, são 25 concessionários, e temos também concessionários de automóveis, são mais 19 concessionários de automóveis. Então elas se conversam. E eu estou há 40 anos na organização. olha, Assim como muitos que estão nos ouvindo hoje, entrei lá jovenzinho, e construir toda a minha carreira dentro dessa organização. Então, entrei lá como auxiliar de escritório, coisa do tipo assim, né? Há 40 anos, e fui, ao longo dos anos, construindo uma carreira lá dentro. Morei em várias cidades do país, enfim, e hoje estou, neste momento, ocupando essa cadeira de diretor da Rodobens S.A. e responsável por toda a área de consórcio da organização. Então, eu costumo dizer, a gente tem lá muitos jovens, né? A nossa organização tem mais de 3.000 funcionários, distribuídos pelo Brasil todo, e muitos jovens. Temos processo de trainee todos os anos, selecionamos lá em torno de 10 trainees todos os anos, e é interessante o volume, né? E você que nos assiste também, fique aí atento, de inscrições, né? São mais de 6.000, 8.000 inscrições, dependendo do ano, e selecionar. Então tem muita gente boa, muita gente jovem, com muitas ideias, né? E eu sempre digo para eles que é possível, sim, você construir uma carreira dentro de uma organização. Hoje a geração pula muito de um lado para o outro, né? Ah, eu tenho interesse em crescer e tal. Nós temos lá o nosso propósito organizacional de ser o parceiro do próximo passo. Esse é o nosso propósito organizacional. E fala muito com o futuro, né? Qual é o seu próximo passo, onde você quer chegar. Nós trabalhamos bastante isso lá. E, mais uma vez, para nós é uma honra estar aqui com vocês. muito obrigado, para nós também. Conta uma coisa, quais foram as mais importantes realizações da empresa nos últimos anos, já que você faz parte aí da história, de mais da metade da história da empresa, quais foram os últimos, vamos dizer assim, Oh, as últimas eh, feitos que vocês têm conseguido realizar nos últimos anos? acho que a gente, nesse momento, como todo o mundo, né, passa por um processo de transformação digital muito grande. Sim, E nós temos investido bastante nisso. E lá nós falamos para todos, né, que o digital ele é um meio para nós, ele não é o fim. Porque nós sempre prezamos pelo relacionamento. A nossa organização, ao longo desses 75 anos, se pautou muito no relacionamento com os clientes, no relacionamento com os parceiros e no relacionamento com a nossa gente, como a gente costuma dizer lá, os nossos colaboradores. Então, nós avançamos muito em tecnologia, né? Obviamente tem coisas que são mandatórias, por exemplo, hoje em dia você ter uma robustez, né, em relação à segurança cibernética e tal, mas além disso, né, nós construímos ferramentas que agregam o processo de relacionamento. Então nós temos uma ferramenta que nós denominamos de escritório digital. Nós temos hoje 5.000 agentes comissionados no Brasil. A grande maioria desses agentes comissionados são parceiros nossos, não são funcionários. Então, o que são os parceiros? Eles comercializam os nossos produtos, seja do consórcio, da corretora de seguros, do banco, né? Então, nós criamos uma ferramenta e ela está em constante evolução que busca justamente dar o maior
conforto, a maior praticidade para esse parceiro. Então ele tem lá acesso a uma série de informações de relacionamento com o cliente dele, né? Que ele pode realizar processos, e até então ele tinha isso em N plataformas, ou então tinha que ficar ligando para várias pessoas para tentar resolver. E hoje nós estamos jogando tudo isso, né, aglutinando isso tudo num único lugar, que ele vai lá com uma senha, um usuário, e ele resolve todos os problemas lá. Então, é algo que mudou um pouco a história, e com isso ele traz novos negócios. Então, a gente tem conseguido agregar tecnologia, relacionamento e novos negócios, né? Então, quando a gente fala de novos negócios, por exemplo, nós sempre pautamos por criar novos produtos, né? Então, falando, por exemplo, no segmento de consórcio, que é tradicional, você compra um consórcio, não sei se vocês têm familiaridade com isso, né? Mas você pode ser o primeiro a ser sorteado, mas pode ser o último a ser sorteado. Então, fala de planejamento, fala de futuro, muito em cima disso. É um segmento que cresce nos últimos pós-pandemia na casa de 2 dígitos. Ah, é? Todos os anos. Os consórcios. Os consórcios, de uma maneira geral, todos os anos crescem. E quando você olha na linha do tempo, ele saiu de 3 milhões de consorciados ativos em 2002 para 10 milhões e 700 mil consorciados ativos hoje, projetando chegar a 11 milhões. Muitas vezes as pessoas falam assim, consórcio é bom quando o juro sobe, né? A gente ouve muito. E quando você olha a curva da taxa Selic, o movimento da taxa de juros, neste mesmo período, ela começa lá em 2002, em 20 alguma coisa, chegou em 20 a 2% ao ano, né? Acabamos de ter mais um ajuste aí a 10,75. Então ela faz uma curva assim e volta a subir. E agora, né, caiu, subiu e tal. E você olha a curva do consórcio, ele faz assim. Então ele não tem essa correlação. Eu costumo dizer que o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde, né? Então você tem cliente que gosta de financiar, tem cliente mais imediatista, tem quem gosta de guardar consigo mesmo, por si próprio, e tem aqueles que gostam de fazer o consórcio. Então tem quem compra à vista, tem para todo mundo, né? Nós estamos lá para isso. Então a gente tem conseguido evoluir de maneira importante nesse segmento, seguindo o mercado, alguns produtos evoluindo ainda mais, por exemplo, segmento de caminhões, nós estamos crescendo mais de 20% no consórcio de caminhões esse ano, né? Nós crescemos na negócios gerados em caminhões, aí a venda do caminhão através dessas 25 concessionárias distribuídas pelo Brasil, esse ano mais de 150% em relação ao ano passado, né? Então assim, eu acho que a gente tem importantes evoluções. Um outro negócio que nos orgulha bastante, nos últimos 3 anos nós passamos a publicar o nosso relatório de sustentabilidade. A Gleiriane já vai entrar nesse assunto com você. Ela é professora de sustentabilidade na FIA. Ela vai a caixa de marimbondo. Você não precisava nem cutucar, mas ela já vai. Ela está aqui, ela já vai, está na boca para. Eu te convido, Gleiriane, né? Nós temos lá no nosso site ri.rodobens.com.br, né, nosso relatório, a área de relacionamento com investidores. Nós somos uma empresa de capital aberto, porém não temos oferta de capital ainda. Estamos lá prontos na bolsa, fazemos todos os procedimentos, né, divulgação. Estou anotando aqui, viu? Divulgação de relatórios trimestrais e tal. No momento que tiver uma oportunidade, uma janela de oportunidade para um IPO, nós temos esse interesse, né, de realizar um IPO de parte das ações e tal, porque não é algo que a organização precisa de capital, né, não tem essa necessidade no momento, mas é um desejo do acionista visando a perpetuação da organização. São 75 anos, né, o fundador não está mais entre nós, mas o acionista principal quer perpetuar e ele entende que esse é um caminho importante, né? Então, uma das coisas que nos orgulha é o relatório de sustentabilidade. Então, nós temos lá, por exemplo, a área de veículos comerciais, de automóveis, que você tem resíduos que precisam ser tratados. Então, a gente tem cuidado com muita atenção disso. A nossa área de governança, nos últimos anos, a gente investiu bastante nessa área de compliance, todo esse processo. Então, assim, é algo que para uma empresa de capital aberto é importante, mas mais do que isso, a necessidade de a gente ter essas questões muito bem amparadas. Consórcio e bancos são regulamentadas, assim como a corretora de seguros, tem regulamentos muito específicos, Banco Central, SUSEP, então essa área
olhando a governança, como é que funciona, né? Então isso tudo é muito importante para nós, né? E a área social, né? Nós temos o Instituto Rodobens, que faz um trabalho excepcional na área social, de educação, com bolsa de estudos para os nossos funcionários e apoio a instituições da cidade onde nós temos atuação. Então, por exemplo, realizamos ao longo desse ano um test drive solidário. A cada test drive, uma doação de um prato de refeição através de uma instituição parceira que faz esse tipo de ação, né? Nas nossas revendas de caminhões, nós temos um espaço destinado ao caminhoneiro. Então ele chega lá, tem um local para ele tomar um banho, descansar. Transformando pallets que vêm embalados com motor, essas peças todas, em mesas, enfim, uma série de coisas. Então isso tudo está no relatório. Com muito orgulho, é uma das nossas conquistas, entre tantas outras que a gente tem feito. Vou ler, mas já fiquei com vontade de visitar também. Deve Tá ter. aberto o convite para você obrigada. visitar. Nós temos uma sede aqui em São Paulo, mas a matriz nossa fica em São José do Rio Preto. E temos concessionárias aqui em São Paulo, enfim. Então o convite está feito para todos vocês. E para quem está nos ouvindo também. Obrigada. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é muito importante a gente quantificar. Colocar metas, colocar métricas para verificar o andamento, a evolução. E aí me chama muita atenção a sua formação em matemática, que depois um vasto currículo com outras especializações, mas a sua formação em matemática, eu queria que você contasse, principalmente para os nossos jovens, enfim, contasse para a gente quão importante é conhecer os números e tratar números, essa posição de diretoria. Quão importante é um diretor saber dos números? Tá bom. Então, a minha formação matemática, né, professor, mas eu nunca exerci a carreira, mas porque eu sempre fui tendo essa visão analítica, sempre gostei de números, né? E aquilo que você não mede, você não gerencia. Boa, exatamente. Então, lá na nossa organização, nós temos uma área que nós chamamos de controladoria e tem lá os GDs, os gestores de desempenho. Tem número que não acaba mais. Tem os BIs, que a gente tem diariamente as atualizações. Então, por exemplo, NPS. Nós temos uma meta para atingir o NPS, a satisfação do nosso cliente. Nosso NPS hoje da Rodobens S.A. é de 82 pontos percentuais. Nossa. 82 pontos. É muito alto. O que é NPS? É uma métrica, né, Net Promoter Score, né, mas que mede a satisfação do cliente. Né? E ela é cruel, porque assim, a nota do neutro não vale. Então você pega quem é promotor menos quem é detrator e chega nesse número. Então, e o promotor é 9 e 10. Aqui na SPM passa com quanto? Com 7 passa? A média aqui é 7. Lá com 7 nós não passamos. Lá com 7 nós Já não passamos. começa que matemático não gosta de média, né? Então... né? Eu tinha um amigo que dizia assim, se você tiver metade do corpo na geladeira, metade do forno, a média tá boa, tá mas bem, já você foi. tá tranquilo. A média tá boa, mas você já foi. Então, assim, os números são fundamentais. Tudo nós medimos. Então, nós temos objetivos, metas sempre desafiadoras. Não tem metinha, é sempre desafiadora para todo mundo, né? Então, assim, desde o mais iniciante até os mais experientes, com cargos mais elevados, menos elevados, enfim, todo mundo tem meta. E nós medimos, sim. Então, tem metas diárias, tem metas... E os números são fundamentais. Você tem uma visão analítica para saber para onde você quer chegar, que caminho você está trilhando, como faz para chegar lá, onde é que estão os gaps. E medir o que você implantou, né? Se está funcionando ou não está. O tal PDCA, né? Fez, reavalia e tal. Nós acabamos de lançar um produto agora no setor de veículos comerciais e estamos medindo. Investimos 100 milhões de reais nesse produto e estamos medindo. Né? Como é que está a velocidade, como é que está indo, onde é que precisa ajustar, E aí depois que você lança, começa a aparecer uma série de coisas, né? Porque também se você achar que vai lançar, está pronto, já demorou, não é assim? Então a gente lança e sai fazendo os ajustes. E assim a gente faz lá no nosso dia a dia. Os números são algo fundamentais. Depois da matemática eu fiz outras especializações, mas assim, é algo que eu tenho comigo essa visão analítica para poder olhar e saber onde a gente está e onde é que nós queremos chegar, né? Excelente. Patrícia?
Eu queria aproveitar, e que eu tô pensando, eu ainda tô com os 40 anos de empresa na cabeça. Assim, principalmente para os jovens que estão escutando a gente agora, e muita gente que está começando literalmente a carreira agora, procurando o primeiro estágio e tudo mais. Eu imagino que nesses 40 anos não devam ter faltado desafios para, né, superar de alguma maneira. E eu queria muito que você falasse sobre essa questão dessa resiliência mesmo, que eu acho que só o tempo vai dando essa maturidade. Como é que você vê esses desafios de carreira? Conta um pouquinho da tua experiência nesse sentido de ganhar o que a gente chama de casca, né? Durante esse tempo todo. Eu costumo dizer para os nossos jovens, lá quando temos as oportunidades de levar um pouco da experiência, falar um pouco do negócio e tal, que eu estou há 40 anos no mesmo CNPJ, mas não é a mesma empresa. Ela se modifica todo dia, porque o público modifica todo dia, os hábitos se modificam a todo instante, né? E eu acho que aí, você que está nos ouvindo, acho que você, se eu pudesse falar assim, uma dica, né? Assim, trabalhe muito a questão da inteligência emocional. Como... Para além dos números, né? A parte 2, o lado B. Porque os números são frios, né? Os números são frios. Né? Mas o dia a dia numa organização, o dia a dia com os clientes, não são só razão, tem muita emoção. Tem aquele dia que você levantou, que não está bem, você tem o problema em casa, não dá para você separar, né? O indivíduo é uma pessoa só, né? Você não consegue separar. Passei da porta da escola aqui da SPM para dentro, eu largo meus problemas lá fora. Eles não ficam lá fora, eles vêm com você. Assim, quando você sai daqui com uma dor de cabeça da prova, você vai para casa, né? E na vida empresarial, na vida do dia a dia, também não é diferente, né? Você tem os compromissos com todos os setores, né? Então, eu acho que assim, trabalhe muito essa questão mental, prepare-se psicologicamente, fisicamente, né? Cuide da sua saúde, né? E não tenha medo de desafios, né? Porque os desafios estão aí a todo instante. Ou você se prepara, e muitas vezes você não está preparado, mas você precisa encarar aquela história, estou com medo, vai com medo mesmo, né? Então acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para encarar os desafios, não ter medo dos desafios, porque eu acho que só assim você vai conseguir dar um próximo passo, que é sempre que a gente fala lá dentro de casa, ser o parceiro do próximo passo. Ser o parceiro do próximo passo, bacana isso, né? Conta com a gente. Aqui. Não, eu ia falar aqui, Isso. e você que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Tem aqui parceiros do próximo passo em todos os lugares, tenha certeza disso. Você não está sozinho. Olha que bacana. Cirelli, me conta uma coisa, como é que você está vendo, já que aqui chama-se Encontros com o Futuro, né? Você trabalha fortemente no setor financeiro e no setor automotivo, né? Sim. Como é que você vê o futuro desses dois setores no Brasil, nesse Brasilzão aí que cada hora vai um pouco, aí para, aí avança, hoje está avançando, por isso vem a inflação, por isso vem a subida da Selic. Você está com um olho no padre e um olho na missa, né, Cirelli? Como é que você vê o futuro do Brasil e da empresa? A nossa organização é sempre muito otimista em relação aos negócios. Então, independente do ano, quando a gente vai desenhar, agora nós começamos o desenho do planejamento orçamentário 2025. Pode ter certeza, não vai ter nenhum objetivo que é menor do que esse ano. É sempre maior do que esse ano, seja ele qual for. Então a gente tem sempre essa visão otimista. Porque ao longo desses 75 anos de história, nós já passamos por N situações. Falta de produto, o governo com a mão mais pesada, menos pesada. Hiperinflação. Olha, a molecada nem sabe o que é isso. Nem essas moças que estão aqui com a gente sabem, mas não a gente vamos entregar. Não vamos os entregar cabelos a nossa brancos, idade. não vamos só entregar. li nos livros. Então, assim, nós acreditamos bastante no nosso futuro, sempre. Porque a gente entende que o nosso país, independente de quem está no governo, é um país pujante, com uma força econômica muito grande. Nós temos parte dos nossos negócios por uma estratégia que inicialmente foi uma oportunidade que surgiu, mas hoje é uma estratégia de estarmos posicionados, óbvio, no Brasil todo, mas principalmente em setores fora dos grandes centros. Então, por exemplo, nós estamos no Centro-Oeste,
Então, nós fomos para Cuiabá com uma concessionária quando não tinha um pé de soja plantado lá naquela região. Era só calor. Olha. Só calor. E um lá pouco sempre- menos de calor. Lá do que sempre agora, é né? pouco menos, mas lá sempre foi quente. Então nós Né, fomos mas lá hoje no mais- início dos anos 70 e Olha não lá. tinha nada. Pois é. Estamos lá até hoje, né? E aí crescemos naquela região, enfim, em outras regiões. Então, nós temos sim esse otimismo. Porém, nós trabalhamos fortemente com inovação de produto, com tecnologias, procuramos sempre criar. Eu poderia passar aqui a tarde inteira falando de produtos que a gente constantemente cria, mas também uma política de caixa muito austera, né? Sempre visando o caixa. Então, o nosso acionista fundador falou, tá legal, os números contábeis estão bonitos, mas lá no caixa, se eu quiser comprar uma televisão nova, tem dinheiro no caixa? Então, nós primamos muito isso. E também um controle de custos muito forte, um acompanhamento muito forte nos controles de custos, né? A gente costuma dizer, aquela frase batida, né? Que custo é igual unha, cresce todo dia, você tem que estar sempre cortando. É verdade, é bacana essa. Não é? Não é invenção minha, né? É. Mas é isso, você tem que estar sempre olhando os custos. Então a gente acredita, mas com o pé no chão. Com o pé no chão, inovando, buscando aperfeiçoar a nossa governança, os nossos processos, quanto menos burocracia, melhor, enfim, e acreditando que a gente vai ter um futuro melhor do que o presente. A gente lembra, eu lembro pessoalmente, há alguns anos, de ter visto muitas mensagens em termos de comunicação da Rodobens. Não sei se foi quando vocês lançaram os consórcios, acho que já existem há muitos anos, mas tinha campanhas grandes, né? E a gente falava, puxa, essa empresa eu não conhecia. E aí ficamos conhecendo, eu estou falando de cor, assim, de cabeça. E aí entendendo o tamanho, né? Que era uma empresa muito ampla, que atuava em várias frentes. Como é que vocês estão se comunicando hoje em dia com o público, com os seus intermediários, além das ferramentas que você comentou agora de trabalho que estão agregando muito valor para você? Hoje nós somos a empresa com maior seguidores nas redes sociais, no segmento de consórcio. Olha lá. Então a gente tem investido muito nas redes sociais. Então você vai lá, fica aqui o convite para vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, acessar o nosso Instagram, Está dando certo. o nosso LinkedIn, né, o nosso Facebook, está funcionando muito legal. Então temos feito muita coisa com gente nossa, no TikTok os nossos colaboradores, a nossa gente vai lá, posta vídeo, faz. E aí essa rede de mais de 5.000 comissionados também replica. Então nós temos várias ferramentas que facilitam para que eles também engajem nesse processo. E nós temos uma política de não sermos de visualização massiva, televisão, assim, não é de hoje, mas a gente faz alguma coisa em rádio, alguma coisa em TV e tal, e fazemos muitas ações voltadas aos clientes. Viagens de incentivo com os clientes, viagens de incentivo com os nossos parceiros, para que eles sintam relacionamento. O nosso negócio é relacionamento. Sim, muito bom. Tá bom? Bom, a gente teria muito mais coisas para conversar, Cirelli, mas eu gostaria, infelizmente, nós vamos ter que terminar, e eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Conhecemos muito mais, um pouquinho mais, mas muito, sobre a Rodobens, que é uma empresa muito importante, muito estratégica, muito segura, essa que é a sensação que nos passa, né? Isso é bom de termos no Brasil cada vez mais uma empresa pé no chão, coerente, consistente, 75 anos é um achado maravilhoso. Então quero te agradecer muito pela presença aqui, pelas suas contribuições para nós. Esperamos ver você em breve num painel nosso, num fórum nosso, e vamos estar com você aqui em Grande Conceito para convidá-lo novamente tão logo possível. Estamos à disposição sempre. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. Obrigado pela receptividade. Foi uma alegria participar aqui com vocês. E a você que nos assiste também, fica aqui o convite. Siga a gente lá nas redes sociais, acesse, vê o nosso relatório, né? Nosso relatório de sustentabilidade. Acompanhe a gente. Já anotei o nome aqui no IPO, hein? Atenção, já a gente vai ter coisa para falar. Tá ótimo. Muito obrigado, Cirelli. Muito obrigado. Parabéns.